Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Edinho e sejam bem-vindos a mais um vídeo, tudo bem com vocês? Hoje eu tô um pouco mais feliz do que ontem. Ontem foi aquele vídeo mais chateado, né? Pelos acontecimentos. Enfim, aquela coisa, né, gente? A gente não tem muito o que mudar e, quer dizer, a gente tem muito o que mudar, mas a gente não consegue controlar a situação. E acho que depois que eu aprendi isso com a terapia, que eu não consigo controlar as coisas, confesso que minha vida tem sido um pouco melhor. Bom, vocês não estão vendo, mas aqui eu tenho um chazinho gostosinho, olha que coisa linda, né? Chazinho de melissa com um pouquinho de hortelã e um pouquinho de erva doce. Ou seja, chazinho maravilhoso, se você quiser, coloca aí que você vai gostar. E eu estou também com o meu pãozinho, já minha torradinha com queijo e peito de peru. Então quero ser breve hoje. Né? Porque hoje eu quero contar uma história de como eu fui contratado para trabalhar numa rádio. É interessante, eu já vou começar a história, né? É interessante porque eu sempre me considerei um bom editor. Sempre me considerei um bom editor, eu aprendi muito, né? Um amigo meu, que hoje a gente já não se fala mais, enfim, por contas minhas pessoais, enfim, outra, não quero abrir mais abas, mas enfim, a gente não se fala mais por minha culpa, eu não quis mais falar com ele, mas ele me ensinou muito, né? Ele me ensinou a editar, me ensinou alguns truques para editar, e eu aprendi, né, na marra como se editava, né? E eu sempre gostei de editar áudios. Tanto é que eu editei alguns podcasts, né? O Escarafunchados Podcast, que é da minha amiga Jane. Editei um podcast para Escola para Mães, né? Que depois virou Mães e Abraços. Editei o maior podcast que eu editei até hoje, que foi o do Futuro da Saúde, né, que é um podcast gigante de uma empresa que está crescendo bastante, e também editei o podcast Pretas na Rede. Pretas na Rede foi o podcast que foi indicado como melhor edição de 2018, se eu não me engano. Então, muito feliz de ter sido... Posso falar que eu fui indicado? Talvez, eu fui indicado como melhor edição, mas foi no geral, né? Foi todo mundo, né? A parte foi todo mundo, e eu fazia parte dessa indicação no MTV Miau 2018. E a minha luz ali apagou. Acho que durante a minha fala, então provavelmente no vídeo aí deve aparecer que apagou. Enfim, eu sempre adorei editar áudios, sempre adorei editar podcasts, sempre tive um fascínio por isso, sabe? De criar transições, de criar a possibilidade do que você está ouvindo. Inclusive, hoje eu acabei o podcast Dupla Identidade, né? Acho que é um podcast da Globo, que é uma série em vídeo da Globo, né, e que virou podcast. Então, assim, absolutamente perfeito, sincero. Maravilhoso, para quem gosta, né, de podcast de ficção, eu amo, né. Antes desse aqui eu tinha terminado o Protocolo Alice, já ouvi o Passageiro 63, já ouvi o melhor até hoje que eu já ouvi, que é o França e o Labirinto. Se você não ouviu o podcast França e o Labirinto, pegue um fone de ouvido e ouça. É absolutamente perfeito o podcast, tá? Bom, vamos para a história de como eu entrei, né, para trabalhar numa rádio. Tinha um funcionário da rádio, da nossa rádio, né, que chama Nossa Rádio. É uma rádio gospel.
esse funcionário ele estava de licença, então precisava de alguém para substituir esse funcionário. E aí eu fiz... Pera aí, só um minuto. Amor, tira o gato daqui, por favor. Porque o gato vai ficar miando e não dá. Desculpa a interrupção. Ele estava de licença, precisava de alguém para substituir, e aí eu me inscrevi para a vaga e me chamaram. Então eu achei que ele estava super tranquilo, assim, sabe? Tipo, vamos lá, vamos conversar. Eu era o gerente da nossa rádio, eu ficava lá na República, né? Vamos conversar. Eu falei, vamos. Ué, bora conversar. Ele, papo vai, papo vem e tal. Pra quem não sabe, a minha empresa, vou até pegar aqui, ó. A minha empresa chama Estúdio EBC. Tá ao contrário. Porque a câmera tá ao contrário aqui, ó. Dá pra ver? Não, não dá. Aqui, ó. Minha empresa chama Estúdio EBC. Existe uma empresa que chama EBC Studio, que é a empresa que faz, que produz a Voz do Brasil. Né? E enquanto eu estava na entrevista, ele foi me perguntando coisas mais relacionadas à empresa. E eu falei, tá, por que ele quer saber tanto assim da minha empresa? Porque a minha empresa é um MEI, sou eu. Né? Eu tenho parceiros e tudo mais, mas a minha empresa sou eu. Eu fui respondendo, tá? Meio aquela resposta meio genérica, né? Mas fui respondendo. Enfim, no final da entrevista ele falou, cara, como é que você vai fazer? Porque assim, gostei de você, ele falou, gostei de você, tal. Como é que você vai fazer para trabalhar na EBC e com a gente? Aí eu falei, ué, mas é minha empresa, não tem problema, eu posso trabalhar aqui para vocês. E era meio período ainda o trabalho, né? Meio período, né? Porque eu ficava das 2 até as 9. E ele falou, você não é da EBC Studio, que faz a Voz do Brasil? Eu falei, não, minha empresa chama Estúdio EBC porque é meu nome, Edson Bernardes Coelho. Aí ele, puxa, aí eu vi que ele murchou. Eu vi que ele... acho que eu fiz cagada. Acho que ele pensou isso aí. E aí eu falei, não, tudo bem. E aí ele estava pronto para me contratar. Eu senti que ele recuou e falou, você topa fazer um teste? Detalhe, eu nunca tinha trabalhado numa rádio. Eu, embora já tivesse feito edições de podcast, eu comecei editando no Audacity, depois eu fui pro Audition, né, que é da Adobe. E ele falou, cara, você topa fazer um teste? Eu falei, pô, lógico que eu topo, sem problema nenhum. E lá eles usavam o Vegas, o Sony Vegas. Eu nunca tinha usado o Sony Vegas. E aí eu sentei lá no estúdio e falou, cara, manda ver. Eu nunca tinha usado o Sony Vegas, mas para quem é editor, os macetes são parecidos, né? Então eu meio que, cara, deixa eu incorporar um negócio aqui. E eu tinha, o teste era fazer uma vinheta. Eu fiz a vinheta. Eu falei, cara, vou incorporar um negócio aqui e vou fazer a vinheta. E fiz. Foi incrível. Assim, no final ele ouviu, eu fiquei lá, acho que demorei um pouquinho mais do que o normal, porque era a primeira vez que eu tava usando o Sony Vegas. Eu falei pra ele, ó, eu sei usar, eu sei editar, mas eu nunca usei o Sony Vegas. Eu falei a verdade pra ele. Ele falou, mas você consegue? Eu falei, consigo. E fui lá e fiz o teste. O teste era pra fazer 2 vinhetas diferentes, com uma locução que eles já tinham lá.
E aí eu peguei e fiz o teste e, pô, ele no final ele falou, cara, gostei, só isso aqui que eu acho que mudaria, isso aqui não sei o quê, falou umas duas coisas e falou, cara, gostei e vambora. Aí eu, vambora. Foi basicamente essa foi minha entrevista. Ele achou que eu era de uma empresa, eu cheguei lá, ele gostou de mim, era para substituir um funcionário que estava de licença, tanto é que acabei substituindo. Quando o funcionário que estava de licença voltou, eu senti que a empresa estava sentindo que eu ia embora. Eles estavam se sentindo chateados mesmo. Eu senti que eles estavam assim, tipo, puxa, ai Edinho, não acredito que vocês vão embora, que você vai embora. E me deram um presente, né? Fora eles me deram um chaveiro, que hoje eu uso até hoje o chaveiro do São Paulo que eles me deram, e me deram uma caneca do São Paulo, porque eu só falava do São Paulo, sei o que, você colou, blá, blá, blá. Tem duas pessoas que eu falo até hoje lá, né? Que é o Rafa e a Isa, lá da nossa rádio, e é muito legal ser lembrado desse jeito, né? Principalmente quando você faz uma coisa que você ama. E eu amei trabalhar numa rádio. Eu amei trabalhar numa rádio. Eu trabalharia de novo numa rádio, com certeza. E aí a vida foi me puxando para outras coisas, né? Hoje eu trabalhei depois fui para uma agência. Depois da agência, hoje eu tô numa empresa que fabrica máquinas, né? Enfim, em geral. E é isso, né? Acho que a vida foi me trazendo um pouquinho mais longe da rádio, mas é uma coisa que eu amo fazer, que eu amei fazer. E eu sou muito apaixonado por podcast e também está no meu planejamento continuar um projeto meu para poder fazer podcast. Não esse podcast falado, entrevista, não. É o podcast que realmente foi criado mesmo, né? Que é aquele podcast de ficção, como se fosse uma telenovela, né? Enfim, é isso. Pô, legal, né? É uma história interessante. O vídeo tá longo já. Eu não queria que estivesse tão longo, mas tá. É uma história interessante, né? Eu sempre conto essa história com muito carinho, né? Agora eu vou comer o meu. Já tá quase frio já. Isso tá uma delícia. Deixa eu falar. Nossa, o chazinho tá demais. Deixa seu like. Dá seu like. Pô, Edinho, gostei dessa história. Conte mais histórias. Se eu lembrar, eu conto. Eu sou péssimo de lembrar a história. Se eu lembrar, eu conto. Tá bom? Forte abraço! Se você gostou, curta. Se você quer comentar como uma história parecida, uma história que você passou, comente. Se você é legal, compartilhe. E é isso aí. Tchau, gente. Forte abraço. Tchau. Tchau. Agora eu vou ficar apertando o botão até o botão funcionar. O botão de pausar. Sabe? Que a gente tem um botão de pausar que não pausa. Né? Vamos ver aqui. Agora vamos ver se vai. Ó. Pausou? Não. Pausou? Não. Tá vendo? Tá lá. Vou ficar apertando até pausar. Vou ficar aqui. Vamos ficar junto? Vamos ficar junto até pausar? Vamos ver. Parabéns. Parabéns, botão de pausar. Pra que você serve? Botão de pausar. Pra quê?